Olá, amigos do YouTube, tudo na bênção? Aqui Pastor Heber Ramos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Na pregação de hoje nós vamos estudar sobre Tamar e Judá. Quando abrimos a Bíblia em Gênesis 37, nós temos o início da história de José. E no 38 temos uma pausa, parece que o autor, que é Moisés, ficou perdido e coloca uma história de Tamar e Judá para no 39 retomar a história de José. Mas você sabia que essa história não está ali por acaso? Existe um propósito daquela história estar ali. Nós vamos falar sobre essa questão, nós vamos falar da lei do levirato e quais são os impactos que esta lei tem nos nossos dias. Então eu te convido a assistir esta palavra. Convido você a compartilhar e se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações. Então vamos para o vídeo, vamos aprender um pouco sobre essa história, Tamar e Judá, e deixe Deus falar poderosamente ao seu coração. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém. E a criação, Gênesis 1 e 2, aí nós temos em Gênesis 3 toda aquela questão da queda, aí nós temos ali em Gênesis 4 o primeiro homicídio, Caim matando Abel, aí nós vamos ter ali o capítulo 5, 6, 7, 8, falando ali da destruição de toda a raça humana, ali na questão de Noé. Aí nós vamos caminhando até o capítulo 11, onde Ló, a questão de Abraão, capítulo 12, aí nós vamos ter ali Abraão, Isaque e Jacó, até no capítulo 36. E aí quando chega aqui, questão de Jacó, Esaú, quando chega no capítulo 37 até os 50, nós vamos ter aí a história de José. Mas se você observou bem na leitura, entre o capítulo 37 e o capítulo 39, nós temos uma história que não é de José, mas ela não está aqui de forma aleatória. Existe um propósito desta narrativa está aqui. E eu quero ler apenas um versículo do capítulo 38, que diz assim, capítulo 38, nos versículos 9 e 10. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 38, versículo 9 e versículo 10. E dentro desse contexto, nós vamos entender muita coisa essa noite. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que fale poderosamente aos nossos corações. Gênesis capítulo 38, versículos 9 e 10. E grave esse texto, nós vamos utilizar ele lá na frente, mas grave esse texto, nós vamos explicar e Deus vai falar conosco. Gênesis 38, 9 e 10 diz assim: Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente ao seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Recentemente, o pastor Gedeon Júnior ministrou aqui, no domingo, sobre esse texto. O pastor Gedeon Júnior ministrou sobre Judá e Tamar. E aprendemos muito naquele domingo. Deus falou conosco de uma forma toda especial. O interessante é que esse texto aqui, como eu já disse, ele não está aqui de forma aleatória. Esse texto, ele cumpre 3 funções. É uma pausa intencional, irmão Alexson. E ele cumpre 3 funções: moldar o caráter de Judá. Segundo, introduzir a linhagem messiânica. Terceiro, criar contraste com a história de José, mostrando a ação de Deus sobre pessoas imperfeitas. José, no capítulo 37, tinha acabado de ser vendido pelos seus irmãos.
E quem intervém nessa venda é Judá, esse que é o protagonista aqui do capítulo 38. Por conta da inveja dos irmãos, José sonhando ali no capítulo 37, a Bíblia diz que os irmãos querem simplesmente matá-lo. Rúben é que fala para não matar. Enquanto Rúben se ausenta, a Bíblia diz que Judá traz uma proposta e pede aos irmãos para não matá-lo. E se você ler Gênesis 37, 26, diz assim a palavra do Senhor: então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes israelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Então, olha só o que acontece aqui. Ele teve um papel importantíssimo aqui, ele interveio, e por conta da intervenção de Judá, a vida de José foi poupada. A Bíblia diz que ele foi vendido, e a partir daí nós entendemos toda a história, porque nós lemos essa história toda esta semana. Mas o interessante, irmãos, é que o que acontece aqui no capítulo de número 38. A Bíblia diz que Judá, ele desceu. Olha o versículo 1. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. Queridos, essa palavra desceu, ela pode ter dois sentidos. Primeiro sentido é no sentido geográfico. Na Bíblia, descer muitas vezes indica ir para uma região mais baixa. Então, provavelmente, ele saiu da região montanhosa onde vivia com a sua família e foi para uma área mais baixa, próximo às cidades cananeias. Então, esse descer aqui do versículo 1 pode estar nesse sentido. Geograficamente, ele desce da região montanhosa e vai para uma região mais baixa para simplesmente ir para as cidades cananeias. E o segundo sentido dessa palavra desceu pode estar relacionado no sentido espiritual e relacional. Possa ser que ele tenha se afastado dos conselhos de seu pai Jacó, se afastou da família pela vergonha, porque, afinal de contas, ele está vendendo seu irmão. Afinal de contas, ele está simplesmente entristecendo o seu pai Jacó. Eles estão fazendo algo horrível com José. José não merecia aquilo. E talvez por vergonha, ele se afasta da família. Então, possa ser que no sentido espiritual, relacional, ele tem um afastamento da família, um afastamento dos valores espirituais ensinado por Jacó. Na narrativa bíblica, aqui no capítulo 38, a Bíblia diz que ele viu ali a filha de um varão cananeu chamado Suá. Em algumas traduções fala Sua. Em algumas traduções tem um acento agudo no A, Suá. A minha, por exemplo, está Suá. Suá, queridos, é simplesmente um homem cananeu, que tem uma filha, mas a Bíblia não traz o nome dessa filha. Não temos aqui o nome da esposa de Judá. O que temos aqui é apenas a narrativa dizendo que esse homem chamado Suá tem uma filha, e a Bíblia diz que Judá se casa com essa mulher. Na antiguidade, falava-se apenas que era mulher fulana de ciclano, era esposa de alguém ou filha de alguém. E nesse caso aqui, filha de Suá, um cananeu. E a Bíblia diz que ele se casa com essa mulher e dá 3 filhos a Judá. O primeiro filho se chama o segundo filho se chama Onã, e o terceiro filho se chama Selá. E a palavra do Senhor diz que o próprio Judá, ele tem uma amizade, ele se aproxima de um homem chamado Ira. Em outras traduções fala Irá, é um varão de Adulão. Adulão era uma cidade cananeia,
E esse homem chamado Ira se torna um amigo de Judá, já nessa terra cananeia. Ele desceu, ele se afastou da família, geograficamente ou espiritualmente, ele se encontra com esse homem Ira e se tornam amigos. E esse homem chamado Ira, ele vai ter participações na vida de Judá muito significativas em Gênesis 38, 12, em Gênesis 38, 20, em Gênesis 38, 21 e 22. Então agora ele tem uma esposa, agora ele tem um amigo, agora ele tem filhos. Isso logo após Gênesis 37, onde ele propôs a venda do seu irmão José. E a Bíblia diz que naquele tempo, quem escolhia a esposa para o filho era o homem, era o pai. E então ele escolhe uma mulher para o seu filho primogênito E essa mulher se chama Tamar. A Bíblia diz que Tamar é inserida aqui no texto, mas a Bíblia não traz detalhes sobre Tamar, não fala quem foi o pai dela, não fala quem foi a mãe, simplesmente não temos muitas informações sobre Tamar. O nome Tamar significa palmeira ou tamareira, ela é nora de Judá, esposa de e mais na frente, na história, ela vai se tornar mãe de Pérez e Zerá. A Bíblia não fala dos pais e nem da origem familiar específica, porque o foco da narrativa aqui em 38 não é Tamar. O foco da narrativa em Gênesis 38 é Judá. Então, por isso, o nome dela é omitido. A única coisa que o texto sugere é que ela provavelmente não era israelita, porque Judá saiu do meio de seus irmãos e passou a viver entre cananeus. Alguns estudiosos entendem que Tamar pode ter sido cananeia, mas isso não é afirmado explicitamente. Quem foi Judá, pastor Heber? Judá foi o quarto filho de Jacó, com a sua concubina chamada Lia. E o nome Judá significa louvor. E aí a Bíblia diz então que ele toma essa mulher chamada Tamar e dá para seu filho Mas a Bíblia é muito clara que era um homem mau, era um homem maligno, ele era um homem transgressor. E a Bíblia diz que por conta disso, o Senhor o matou. Versículo 7. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. E aí a Bíblia diz, irmãos, que essa morte de ela entra num estado aqui muito interessante. Se nós abrirmos a Bíblia em Deuteronômio 25, nós vamos ver ali uma lei chamada Lei do Levirato. Aqui a lei já não estava em evidência, mas os princípios dessa lei já eram observados nesse contexto histórico. E por essa lei do levirato, por conta dessa lei, a Bíblia diz que Judá fala para Onã, que é o irmão de acaba morrendo, o próprio Senhor o matou, e a Bíblia diz então agora que Judá chega para Onã, no versículo 8, e fala: entra a mulher de teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente ao teu irmão. Então, pastor Geraldo, se não deixou filhos com Tamar, então o que significa pela lei do levirato? Onã entra em cena, deita-se com a cunhada, para que possa nascer filhos, e esse filho nascendo não é de Onã, esse filho nascendo vai ter o nome de para que a herança possa ser propagada, para que a linhagem possa ser continuada, para que o nome dele possa estar em evidência e possa dar uma continuidade. Só que Onã, ele é egoísta e ele não faz isso. A Bíblia diz que Onã se recusa, ele deita com Tamar, tem relações sexuais com Tamar, mas a Bíblia diz que ele usa de uma artimanha e ele impede que Tamar fique grávida. Está no versículo 9. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra
para não dar semente a seu irmão. E a Bíblia diz então que isso foi mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então por que Onã morreu? Porque ele se recusou de dar continuidade. A Bíblia diz então agora que Tamar está viúva 2 vezes. Ela é viúva agora de e ela é viúva agora de Onã. Só que Judá tinha um terceiro filho, Selá. Mas Selá ainda não era homem, não era grande. A Bíblia diz então que Judá fala o seguinte: olha, Tamar, vamos fazer o seguinte, desce para a casa do seu pai, fique lá na casa do seu pai, porque quando Selá for da idade adulta, eu entregarei ele a ti. Isso está no versículo de número 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora, fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este com seus irmãos. Assim fosse Tamar, e ficou na casa de seu pai. Quem é o pai de Tamar, nós não sabemos. A Bíblia não traz nenhum tipo de informação. Passados-se, pois, muitos dias, Tamar naquela agonia, esperando que Judá cumprisse a sua promessa, esperando que Judá a chamasse para que pudesse entregar Selá, isso não acontece. E o tempo vai passando, e nada de Judá chamar Tamar, nada de Judá entregar Selá, e aí Tamar vai percebendo que ele não vai cumprir essa promessa. Tamar começa a observar que isso é conversa fiada, que ele não vai cumprir a promessa que ele disse a ela. Então a Bíblia diz que alguém chega para Tamar, no versículo de número 12. Passados-se muitos dias, morreu a filha de Suá, mulher de Judá, e depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tina, ele e Ira, seu amigo o adulamita, e dera aviso a Tamar, dizendo, eis que teu sogro sobe a Tina a tosquear as suas ovelhas. E aí Tamar pensou o seguinte, é agora que eu vou ter a oportunidade. Porque, irmão Bené, subir a Tina para tosquear as ovelhas, lá tinha várias prostitutas cultuais. E aí ela pensou, a minha oportunidade está agora. Porque ela fala o motivo. Se você olhar o versículo 14, diz assim, então ela tirou de sobre si as vestes de sua viuvez e cobriu-se com um véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada das tuas fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande e ela lhe não fora dada por mulher. Olha aqui, queridos, ela traz aqui um motivo, Selá é grande e nada de o meu sogro me chamar, então eu vou ter que fazer alguma coisa. A Bíblia diz então que ela tira as vestes da viuvez, cobre-se com um véu, se disfarça, assenta-se à entrada das tuas fontes que estão no caminho de Tiná e se disfarça de uma prostituta. Quando ela está ali na porta, passa Judá e a Bíblia diz que o diálogo é direto. O diálogo aqui está no versículo 16. E dirigiu-se ela para o caminho e disse, vem, peço-te, e deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse, que darás para que entres a mim? E ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, dás-me penhor até que o envies? Ou seja, se você não... Ela pensou, né? Se você não está cumprindo a sua promessa, você vai cumprir essa? Você não vai cumprir essa promessa, então eu tenho que ter uma garantia. Porque a minha finalidade é outra, o meu pensamento é outro. Então ela pede uma garantia, e aí ela pede simplesmente o selo, ela pede simplesmente o lenço, e ela pede simplesmente o cajado. Esse selo, que é um anel, esse lenço, que é... O selo é um anel, o lenço e o cajado. Esse lenço, esse selo, era como se fosse um anel
que era mais ou menos uma assinatura. Homens com grande autoridade tinham esse anel. Além do anel, ele tinha também o selo. E ele também tinha o cajado. Ele tinha, desculpe, irmãos, ele tinha o lenço, que era, ele tinha o selo, que era o anel. Selo e anel é a mesma coisa. Ele tinha o lenço. Alguma tradução tem outra palavra, além de lenço? Então, na minha fala que ele tinha o selo, possa ser que na sua esteja anel. Na minha tradução fala que ele tem o lenço e também tem aí o cajado. Então, o que acontece? Pessoas com autoridade, pessoas que tinham destaque na sociedade, tinham uma importância muito grande social, eles carregavam esses pertences. E a Bíblia diz, então, que ele tirou sobre si o véu, vestiu da sua... Aliás, aqui no versículo de número 18. Então, ele disse, que penhor é que te darei? E ela disse, o teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu e entrou a ela, e ela concebeu dele. Então, presta atenção. Tamar ficou, então, com o selo de Judá. O seu está cordão, que é o mesmo lenço. Então, lenço e cordão é a mesma coisa, selo e anel é a mesma coisa, e ele tem o cajado. Então, agora Tamar está com o anel, Tamar agora está com o cordão, e Tamar agora está com o cajado. O que a Bíblia diz, então? Que ele pega o seu amigo chamado Ira e manda ir atrás dessa mulher. Porque a preocupação de Judá é recuperar esses bens. Olha que vergonhoso será se alguém descobrir que ele se deitou com uma prostituta e ainda perdeu o seu selo, ainda perdeu o seu anel, que era um símbolo, um objeto de autoridade. Só que ele sai no meio da cidade e não a encontra. A Bíblia diz que ele enviou o cabrito por mão de Ira, seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E a Bíblia diz então que eles falaram assim, aqui não esteve prostituta nenhuma, versículo 21. Versículo 22, e voltou a Judá e disse, não a achei, e também disseram os homens daquele lugar, aqui não esteve prostituta. Agora presta atenção, irmãos, que eu vou falar aqui. Passaram-se 3 meses. Passaram-se 3 meses, a Bíblia diz, deram aviso a Judá dizendo, Tamar, tua nora, adulterou. Agora olha aqui para mim. Por que adulterou? Está morto. Onã está morto. Judá não deu Selá para Tamar. Por que ela é considerada na condição de adultério? Porque existia uma lei em Deuteronômio 25, que provavelmente já era analisada aqui nesse contexto. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 25, por gentileza. Deuteronômio capítulo 25. Vamos ler a partir do versículo de número 5. Deuteronômio capítulo 25, a partir do versículo 5. Aqui está falando da lei do levirato. A lei do levirato. Os irmãos encontraram, diga amém. Olha só o que diz a palavra do Senhor, presta atenção. Quando alguns irmãos morarem juntos, e algum deles morrer e não tiver filhos, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher e fará obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome se não apague em Israel? Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, vamos lá, digamos que Onã não quisesse, ele simplesmente falava assim, eu não quero, morreu, eu não vou tomar, não vou ficar com Tamar de forma alguma.
digamos que ele se recusasse. A Bíblia diz que ele não se recusou. Ele foi ter relações sexuais com Tamar, mas ele fez algo que impediu que ela engravidasse. Por isso Deus o matou. Mas o texto aqui diz, na lei do Levirato, em Deuteronômio 25, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciões e dirá: meu cunhado recusa suscitar seu irmão nome em Israel. Não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Então os anciões da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisto e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele, aos olhos dos anciãos, e lhe descalçará o sapato do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará e dirá: assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão. O seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. O nome disso, irmãos, é uma lei chamada alitizar ou xalitizar. Isso era uma lei que era o seguinte: a viúva, ela não podia se casar, não. Ela só podia se casar se ela fizesse isso. Se ela chamasse os anciãos, ela tirasse o sapato do cunhado que se recusava, cuspia no rosto dele, e aí a sandália que ele tirou era fixada na porta desse cunhado, de forma que todos, ao olhar, ia ver que ali era um homem que não quis cumprir uma lei chamada lei do levirato. O objetivo do levirato era preservar o nome, manter a herança na família e proteger a viúva. Então, em primeiro lugar, a convocação pública. Tinha a remoção do sapato e tinha o cuspe. A convocação pública era simplesmente algo vergonhoso para o cunhado. O cuspe era o símbolo da humilhação. E a remoção do sapato representava o direito ou dever de transmitir o nome do falecido. Agora, preste atenção aqui. Essa lei, esse ritual, essa cerimônia descrito na Torá, chamado halitizar, não tinha em Gênesis. Agora, pense comigo. Por que Deus matou Onã? Essa lei não estava em vigor lá em Gênesis. A mulher não tem registros na Bíblia de que teve esse ritual, essa cerimônia, antes de Deuteronômio 25. Mas por que Deus matou Onã quando ele se recusa? É porque essa lei já estava ali vigorando, tanto é que a mulher foi considerada em adultério. Porque quando chegou ali no conhecimento de Judá, no versículo de número 24, e aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou. Por que, irmãos, adulterou? Porque pela lei, ela tinha que ir nos anciãos, ela tinha que simplesmente falar que o irmão não queria, mas nesse caso aqui, cadê Selá? Selá não foi entregue a ela. E a Bíblia diz então: eis que está pejada do adultério, então disse Judá: tirai para fora, para que seja queimada. Pegaram Tamar, colocaram na praça pública, para ela ser queimada. E aí Tamar, queridos, ela tem ali algo preciosíssimo. E a Bíblia diz então, no versículo 25, e tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse: mas conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado. E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Queridos, não tinha como dizer que o cajado não era dele. Não tinha como ele dizer que o anel não era dele. Não tinha como ele dizer que o lenço ou o cordão não era dele. Era cravado o nome. Era uma identidade daquela pessoa.
Não tinha como ele dizer que era mentira de Tamar. E aí, amados, e aconteceu ao tempo de dar à luz, aí nós temos a história de Pérez e Zerá. E a Bíblia diz então, queridos, que ele simplesmente reconhece que é um ponto negativo, e aqui nós temos a ligação. Olha todos aqui para mim. Aqui nós temos a ligação desse capítulo 38. Nós temos esse ponto específico aqui, é Judá reconhecendo. Ele não negou, ele simplesmente reconheceu. Ele simplesmente indica a sua importância na narrativa, porque Judá, ele simplesmente reconheceu. Ele fala assim, ela é mais justa do que eu. Ela é mais justa do que eu. O capítulo mostra que Deus trabalha através de situações complicadas e imperfeitas para cumprir seus planos. E aí Deus pode usar até erros, enganos e pecados para realizar propósitos maiores. E lá em Gênesis 44, nós observamos que Judá já está mudado. Eu li esse texto ontem com a minha família. Gênesis 44, onde Judá se oferece para ser escravo no lugar de Benjamim. Se você ler o capítulo 44 de Gênesis, você vai ver Judá se colocando na frente. Nós vemos que a vida de Judá foi transformada, ele reconheceu o seu erro, e a Bíblia diz que nasceu esses dois filhos, e algo aconteceu. E nós vamos ver que tem a linhagem messiânica, e ela está lá, irmãos, em Mateus 1,3, na genealogia de Jesus, onde fala que Judá coabitou com Tamar, e aí nasceu Pérez e Zerá, e está na descendência de Davi, e o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Então Judá, irmãos, ele não é um qualquer. Judá, ele é tão importante na Bíblia, que aí nós temos o leão da tribo de Judá. Na divisão do reino, reino do norte e reino do sul, quando Salomão morre, e aí Roboão, naquela situação toda, divide o reino. Nós temos aqui no norte 10 tribos, e aqui no sul nós temos 2 tribos. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Judá ali, na parte sul, a capital Jerusalém. Judá foi a tribo mais importante da palavra de Deus. Então Judá não foi um qualquer. Judá foi um homem importante na palavra de Deus. Judá foi um homem importante em toda a história da Bíblia. A tribo se tornou símbolo de força e autoridade. Quando tinha as tribos, a tribo que liderava as marchas no Antigo Testamento era a tribo de Judá. Então Judá foi um homem importante, Judá foi um homem de Deus. Agora, queridos, quando eu estava preparando esse estudo, orando a Deus, será que nós podemos trazer a lei do levirato para os nossos dias? Porque a lei do levirato não era apenas casamento, irmãos, era responsabilidade familiar. Vou fazer uma coisa aqui que eu não faço há muito tempo. Repete comigo assim: a lei do levirato não era apenas casamento, era responsabilidade familiar. Então, mesmo que hoje não vivamos, irmãos, sob essa lei, os princípios permanecem. Os princípios permanecem. Quais são os princípios de hoje? Responsabilidade familiar. Nós vemos, irmãos, pais ausentes. A lei do levirato era para que a viúva não ficasse vulnerável. Era para que a viúva não ficasse jogada. E Tamar ficou muitos anos jogada na casa do pai. Com dois maridos mortos. O primeiro marido legítimo, que era Er, e depois o seu cunhado, que usou de um subterfúgio enganoso, e aí a Bíblia diz então que o Senhor o matou por causa disso, porque ele não quis cumprir uma responsabilidade que era de suma importância naquele contexto social da palavra de Deus. Então, se nós pegarmos o princípio do levirato, que é uma responsabilidade familiar, nós vemos no mundo atual pais ausentes, pais que abandonam filhos. Eu e a minha esposa estamos cuidando, estamos aconselhando uma pessoa, que eu não vou falar o nome, obviamente,
E essa pessoa, irmãos, quando ele começa a abrir a boca e começa a narrar os fatos da família dele, eu e a minha esposa ficamos num estado assim de ira, de raiva. A minha esposa fica pior do que eu. E a gente já está conversando com essa pessoa, porque é uma família totalmente destruída, acabada. E simplesmente um pai que não tem responsabilidade com os filhos. Aí fica um filho jogado na casa de um, que ele simplesmente fala, não sei onde é que está, eu sei que está há 20 dias fora de casa. A filha, não sei, eu sei que a filha está não sei aonde, está com um camarada não sei o quê, a filha já está grávida de 14 anos, eu não sei quem é o cara, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é aquilo, e ele começa a narrar aqueles fatos. Pais ausentes, abandonando filhos, homens que fogem da responsabilidade, evita compromissos, lares desestruturados. Quando nós abrimos a Bíblia em 1 Timóteo 5,8, diz assim, se alguém não cuida dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então, o princípio do levirato continua válido, cuidar dos que dependem de nós. Os irmãos que estão aqui têm responsabilidade com a sua família, têm que cuidar daqueles que dependem de você. Você que está me escutando em casa, está me assistindo na live, tem que ter responsabilidade de cuidar daqueles que dependem de você. E se você não faz isso, você é pior do que um infiel, é o que diz 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Então, irmãos, como é que nós estamos cuidando? Eu tenho 2 filhos, e algo marcou a minha vida. Quando eu era pastor na cidade do Jardingá, o nosso saudoso e querido pastor Gedeon pegou o meu filho, André, em uma festividade da igreja no Jardim do Ingá, e ele olhou para mim e olhou para minha esposa e falou assim, ó, a responsabilidade é sua. Olhando para mim, olhou para minha esposa, a responsabilidade é sua. Você promete levar essa criança aos pés do Senhor? Você promete levar essa criança a Deus? Você promete levar essa criança, cuidar dele? Porque ele é de Deus. Deus está pegando, te entregando e falando, cuida. Isso é muito forte, irmãos. E eu com aquela criança, e o pastor Gideon com a criança no colo, que era o André, e falando assim, ó, essa criança é de Deus. Imagine, Deus falar para você e falar assim, ó, pegue essa criança e cuida, porque essa criança é minha. E você vai me dar conta dela. Você vai me dar conta dessa criança, porque ela não é sua. Ela é de Deus. É por isso que quando um pastor perdeu um filho, algo muito forte que não sai da minha mente, o pastor Gedeon olhou para a mãe desse filho, aqui na igreja, se ajoelhou assim perto dela e falou assim, olha para mim. E a mãe chorando muito, e o pastor falou assim, minha filha, esse filho era de quem? E a mulher chorando, e eu do lado assim, eu vendo tudo, esse filho era de quem? E a mãe falou assim, é de Deus. Então, minha filha, Deus levou porque é dele. Olha só, irmãos, como isso é sério. E aí a minha filha, Eloá, que também foi com o pastor Gedeon, mas o Gedeon Júnior. E o pastor Gedeon Júnior fez a mesma coisa. Olhando, eu tenho esse vídeo até hoje. Está lá no meu canal do YouTube. Está lá a apresentação da minha filha, o pastor Gedeon Júnior fazendo isso. E olhando para nós e falando, essa criança não é sua, é de Deus. Tem que cuidar dela, tem que zelar dela. Por isso que eu, como pai, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu tenho que zelar pela vida deles. Eu tenho que trazer comida, eu tenho que trazer roupa, eu tenho que trazer educação, eu tenho que trazer proteção, eu tenho que trazer provisão, e eu que tenho que me virar, meu irmão. Se vira, porque a responsabilidade é intransferível. A responsabilidade é sua. A responsabilidade não é do pastor, não é da pastora, não é do governo, não é do patrão, é sua. Então você se vira e vai cuidar do que é seu, porque isso é o princípio da lei do levirato. Proteção dos vulneráveis. A Bíblia diz, irmãos, no Antigo Testamento, que Deus sempre protegeu viúvas, órfãos e estrangeiros.
Salmo 68:5 fala: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus. Olha só, irmãos. Então, hoje se aplica, estava fazendo uma pesquisa e orando, e buscando a Deus, se aplica, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, mãe solo. As mães solo são ou não são vulneráveis? Mãe solo, quais são os desafios enfrentados pelas mães solo? Financeiro, porque não tem um marido, cuida do filho sozinha. Então, é um desafio financeiro, é um desafio social, porque ela carrega julgamentos da sociedade, emocionais, a carga de responsabilidade pode gerar estresse, ansiedade ou sensação de isolamento. Um desafio enfrentado pela mãe solo, logísticos, conciliar horários de trabalho, escola, atividades extracurriculares e cuidados básicos de uma tarefa constante. Segundo o IBGE, dados recentes que dados recentes que nem é tão recente assim, do Censo Demográfico de 2022, identificou que cerca de 7.800.000 são mães solos, sem a presença de um cônjuge, de um pai presente. E aí, detalhe, também tem pais solos, viu? Existem pais solos, é 1.200.000 de homens na mesma situação. Só que se nós pegarmos a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, ele vai dizer que tem 11 milhões de mulheres que criam os filhos sem apoio efetivo do pai e sem rede de suporte. 11 milhões de mães solos. Proteção dos vulneráveis, seguindo os princípios da lei do levirato. Porque a lei do levirato era o quê? Eu anotei. Preservar o nome, manter a herança da família, proteger a viúva. Então, nós temos que proteger as mães solos. Crianças abandonadas é um outro ponto. Crianças abandonadas. No Brasil, o Código Penal considera abandono de incapaz quando uma pessoa responsável, pai, mãe ou guardião, deixa o menor sem cuidados ou supervisão, expondo-os a risco sem proteção adequada. Aqui nós temos uma advogada, se eu estiver errado, ela me corrija. Então, isso inclui situações de negligência grave e de abandono da criança pelo responsável. No Brasil, existem mais de 50.000 crianças e adolescentes vivendo em abrigos residenciais ou em famílias acolhedoras, 4.600 instituições e 4.000 em programas de acolhimento familiar. Detalhe, as crianças que estão em instituições não são órfãos, e sim removidas de casa por violência, negligência ou situação de risco. Você acompanhou essa semana o piloto da Latam? Piloto da Latam, preparando o avião para poder ir para o Rio de Janeiro, em Guarulhos, 60 anos de idade, foi preso pela Polícia Federal, porque ele simplesmente estava abusando de crianças há mais ou menos 8 anos, e depois foi presa a avó, porque a avó vendia as netas para esse senhor de 60 anos. Eu não estou lembrado da idade das crianças, mas é 12 anos. Uma tem 18 agora, a outra tem 15 agora. Lembrei, uma começou com 13, a outra com 11 e a outra com 8. Foi preso, e depois a outra mulher foi presa, porque a mãe mandava imagens de nudez para esse senhor. E aí o que acontece? Olha só, crianças abandonadas. O Conselho Tutelar e a Vara de Infância são órgãos que colocam a criança em acolhimento provisório, abrigo ou família acolhedora. E essa fonte é da Estatística de Segurança Pública e Justiça. Então, irmãos, crianças abandonadas, nós vemos isso no nosso país. Idosos esquecidos é outro ponto.
Dados do Disque 100, canal de denúncia de violações de direitos humanos, recebe denúncias de violações em todo o Brasil. Segundo o IBGE, tem mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos sofrendo violência, negligência e muitas vezes não, a maioria das vezes é praticada por familiares. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que 1 em cada 6 idosos sofre algum tipo de abuso físico, psicológico, financeiro ou negligência. E o isolamento social aumenta o risco de depressão, ansiedade, doenças cardiovasculares, demência, mortalidade precoce. Financeiro, violência financeira, é apropriação de aposentadoria e golpes. O pastor Gedeon Júnior sempre fala aqui, nós não vamos jogar os nossos idosos, não vamos abandonar os nossos idosos. E nós temos aqui, irmãos, na igreja, os idosos são bem cuidados. A gente vê o cuidado, o carinho, o amor. Temos um culto de idosos, temos congresso de idosos, temos trabalhos aqui na igreja com idosos, tem palestras para os idosos, tem chá ali para os idosos. É um cuidado muito grande. E a mensagem é: cuide muito bem dos seus idosos. Essa semana, eu saindo do meu trabalho, cheguei em casa por volta de 4h30 da manhã, peguei o meu idoso, de 78 anos, levei lá para HUB, Hospital Universitário de Brasília, para fazer o exame de catéter. Peguei meu pai, levei lá, fez o exame, infelizmente deu alteração. Vamos orar para que Deus abençoe, para que ele precise fazer uma cirurgia de hérnia, tem que resolver uma questão no testículo, e ele também tem que analisar e ver a questão de próstata. E eu vi quanto meu pai está fraco. Meu pai está fraco. Meu pai está magro. E ali é um senhor de 78 anos que não lembra mais das coisas. Eu marco com ele um ponto, falo: pai, o senhor vai fazer isso, ele faz outra coisa. Eu falo isso, ele vai entender outra. Então, é um senhor de 78 anos. Então, irmãos, estou falando da proteção dos vulneráveis. E nós temos que cuidar de crianças, de idosos, ajudar as mães solos e ajudar as pessoas que precisam. Famílias quebradas. Famílias quebradas não significa apenas divórcio. Envolve rompimento de vínculos afetivos, conflitos não resolvidos, distanciamento emocional e ausência de responsabilidade familiar. Famílias quebradas, uma causa: dependência química na família. Eu conheço um rapaz talentosíssimo, cantava no louvor, pregava a palavra, um talento no teatro, fazia peças e tudo, mas infelizmente caiu na dependência química. E o que acontece, irmãos? É dependência química aquele caso, né? E caiu na dependência química. Aí a mãe sofre, o irmão sofre, a gente encontra ele na rua, a gente vê a situação deplorável, e aí a família fica o quê, irmãos? Quebrada. Eu presenciei uma situação, quando eu era pastor na cidade ocidental, de uma mãe que me ligou, e eu fui lá com mais 2 pastores, e quando nós chegamos, o filho tinha vendido tudo, mas tudo. Mas glória a Deus que Deus o libertou, Deus o salvou. Hoje é um homem de Deus, pregador da palavra, pregador do evangelho, viaja o Brasil inteiro pregando a palavra de Deus, e Deus o resgatou. Mas naquele momento a família era quebrada, a mãe sofria. Então, irmãos, envolve rompimento de vínculos afetivos, conflitos não resolvidos, distanciamento emocional e ausência de responsabilidade familiar. E aí nós temos aí a disputa por herança, mágoas antigas entre pai e filhos. E aí, irmãos, eu te faço uma pergunta. Da viúva do Antigo Testamento, a mãe solo de hoje, do órfão bíblico
a criança abandonada, do ancião respeitado, aquele esquecido no asilo, a questão sempre foi a mesma: quem assume a responsabilidade pelo vulnerável quando a família falha? Quem é que assume quando a família falha? Porque desde lá do Velho Testamento o princípio é o mesmo, é cuidar. Assim como a lei do levirato garantia que ninguém fosse desamparado na antiguidade, hoje a responsabilidade pela proteção do vulnerável ainda recai sobre a família, mesmo que muitas vezes ela falhe. E para encerrar, porque a minha filha já veio aqui mostrar o celular na minha frente. E para encerrar, preservação do nome. Essa era a função do levirato. Preservação do nome, do legado. No levirato o nome não podia ser apagado. Hoje a pergunta é: que legado estamos deixando, irmãos? Olha o que diz Provérbios 13:22. O homem bom deixa herança aos filhos dos seus filhos. Herança não é só dinheiro. Herança é fé, é caráter, é testemunho. Deixa eu contar um testemunho pessoal. Estou eu saindo da escola bíblica dominical um dia e fui aqui para o estacionamento ao lado, na academia. E aí, ao sair com o carro, eu fui dar uma ré e eu bati na traseira de um carro, que o meu filho agora vai me lembrar a marca do carro. Qual era a marca do carro? Tem carro Versa? Um Versa. Tem carro Versa, Benê? Ok. Um carro Versa, irmão Alexson, branco, 0 quilômetro. E eu bati assim nesse carro. Amassou o para-choque do carro. Carro novo, 0 quilômetro. Só que quando eu estava saindo com o carro, parei o carro para ver o que tinha acontecido, o para-choque estava todo amassado. Por um milagre de Deus, o para-choque voltou. Simplesmente assim, voltou o para-choque. E aí o que nós fizemos? Estava eu, a minha esposa, meu filho e minha filha. O dono estava lá? Não. Quem era o dono? Não sei. Ele estava lá? Não estava. Tinha algumas pessoas assim que viu, mas não deu nem importância. Ficaram assim olhando e tal. Eu saí com o carro, dei a volta. O dono não estava. Mas eu sou um pai que tenho que dar testemunho aos meus filhos. E meu pai e minha mãe sempre me ensinou a ser honesto, a ter princípio, ter caráter, ter responsabilidade. O que eu fiz? Botei uma plaquinha, um bilhete no para-brisa do carro. Meu amigo, infelizmente eu bati no seu carro. Amassou o para-choque. Entre em contato comigo para a gente resolver. Ele entrou em contato comigo. Falei, rapaz, bati no seu carro, faz o orçamento lá, manda arrumar que eu pago. Ele fez o orçamento, mandou para o conserto e falou, amigo, ficou tanto. Falei, rapaz, eu te pago em 5 vezes. Parcela para mim em 5 vezes. E eu vou te pagar em 5 vezes. Paguei, e quando eu terminei de pagar, ele falou assim, parabéns pela sua atitude. Que Deus te abençoe grandemente. Isso é o quê, irmãos? É uma herança. Eu tenho certeza que meu filho nunca mais vai esquecer disso, a minha filha nunca mais vai esquecer disso. Eu poderia ter ido embora, irmão Alexson. Poderia ter ido embora. Ninguém viu, mas Deus viu. Eu nunca iria fazer isso, fui lá e resolvi o problema. Então, olha só, irmãos, para finalizar, aplicações para os nossos dias. Onã morreu porque se recusou a assumir o seu dever. Foi o texto que nós lemos aqui em 38:9. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Ah, queridos, você fez isso porque foi na presença dos seus filhos. Só contando um testemunho rapidinho. Eu encontrei uma carteira lá no plano onde eu trabalhava, e a carteira estava tão entupida de dinheiro, que tinha nota de 200, de 100, de 50, e tinha
aquele bolão de nota na carteira. E eu saí procurando uma pessoa, porque eu vi que foi perto ali, e muita gente na avenida, eu procurando, falei, rapaz, vou guardar aqui e vou esperar a pessoa vir atrás. E a pessoa veio, e eu falei assim, rapaz, está aqui sua carteira, confere, vê se está tudo certo. Ele falou, rapaz, não precisa conferir, porque se fosse outro, tinha levado. Aí ele tirou uma nota daquelas e me deu, e falou assim, isso aqui é pela sua honestidade. E eu recebi, que ele me deu, peguei, coloquei no bolso, que Deus abençoe. Mas eu poderia pegar a carteira, esconder e levar. Então, irmãos, olha só, aplicações para os nossos dias. Onã morreu porque se recusou a assumir o seu dever. Hoje, quantos evitam responsabilidades? Quantos se beneficiam, mas não assumem compromisso? Deus usa situações imperfeitas. Tamar viveu em justiça, mas Deus transformou sua dor em propósito. Hoje, Deus ainda redime histórias quebradas. Nenhuma família está fora do alcance da graça. Na pregação do pastor Gedeon Júnior, ele finalizou perguntando quantas Tamares, né, no plural deve ser, Tamares, quantas Tamares estão sofrendo injustiça, mas Deus vai abençoar, Deus vai dar vitória, o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Trago para os homens também. Quantos homens sofrendo injustiça? Quantas pessoas sofrendo injustiça? Quantos idosos sofrendo injustiça? Mas Deus transformou a sua dor em propósito. Deus ainda redime histórias quebradas. Quantos creem nisso, diga amém. Nenhuma família está fora da graça e do alcance de Deus. A igreja como família espiritual, Tiago 1,27, a religião pura é visitar órfãos e viúvas. Qual é a função da igreja hoje? Seguindo o princípio da lei do levirato, a igreja cumpre hoje o princípio do levirato quando sustenta necessidades, apoia viúvas, acolhe famílias quebradas. Chegou aqui na porta, a igreja ajuda. Temos ação social na igreja? Tem. Cestas básicas? Tem. Pastora Vera cuida disso. Temos que cuidar, mas a Bíblia deixa claro, principalmente os da família da fé, principalmente os domésticos da fé. Então aqui, quantas vezes, irmão Alexson é testemunha? O irmão Alexson é testemunha. Quantas vezes, irmão Alexson, no nosso grupo de varões, tem lá, fulano está passando, a gente começa a ter lá o movimento, e de repente já supriu aquela necessidade. Isso deve acontecer no grupo das senhoras, deve acontecer em outros grupos, mas eu estou falando dos varões pelo grupo que eu participo. E aí a gente vê, já resolveu, já supriu, porque ninguém da igreja, somos uma família, irá passar necessidade, porque uns irão ajudar os outros. Então, o levirato, irmãos, apontava para a continuidade, para a redenção, para a responsabilidade, para a justiça social. E nós vemos hoje, queridos, várias outras situações. É só um ponto aqui que eu anotei para não passar desapercebido. É relacionamentos descartáveis. Casais que abandonam o casamento diante da primeira crise. O levirato ensina a responsabilidade não é emocional, é pactual. Então nós vemos hoje, primeiro momento, quando eu casei com a minha esposa, nós fizemos um trato. Vou usar uma palavra bem forte. Nós fizemos um pacto, eu e a minha esposa. O pacto é, se houver discussão, que quase não tem lá em casa, graças a Deus, a gente não briga, não discute, ninguém dorme um na cama, outro no quarto, ninguém dorme na sala e outro não sei aonde, não tem isso lá em casa. Esse ano eu completo 20 anos de casados, para a glória de Deus, de casado, mas o que foi combinado lá entre eu e ela? Em qualquer briga, qualquer discussão que houver, não haverá a palavra divórcio. Ninguém vai falar divórcio. A gente vai resolver na hora. Uma única vez, para não dizer que eu estou mentindo, e Deus é minha testemunha, uma única vez eu discuti com ela, briguei com ela, e eu fui dormir na sala. Peguei meu travesseiro, minha coberta, fui dormir na sala.
E ela falou assim, você vai dormir aí por quê? Eu falei, não vou dormir hoje aqui. Você fica lá, eu vou dormir hoje aqui. Ela falou, negativo. Se você não vai dormir na sala, no quarto, eu vou dormir na sala. E trouxe a coberta dela e o travesseiro dela, irmão Alexson. Só que o sofá não cabia nós dois. Não cabia nós dois no sofá. E aí eu tive que fazer o quê? Voltar para a cama. E ali a gente se resolveu. Então, irmãos, olha só. Relacionamentos descartáveis. Casais que abandonam o casamento diante da primeira crise. A preservação do legado espiritual tem base bíblica, irmãos. Aí nós vemos aqui, pais que não discipulam os filhos, quando a fé não é transmitida, a Bíblia, valores, temor a Deus, a linhagem espiritual se rompe. Pais que estão me ouvindo, olha aqui para mim. Você que está me assistindo na internet, olha aqui para mim. Não desperdice a oportunidade de aproveitar a leitura bíblica comemorativa e ler com seus filhos. Todo dia você abre a Bíblia com eles, pega os capítulos e vai lendo. O meu filho André vai participar do retiro da mocidade. Primeiro retiro da mocidade do meu filho André. E ele falou assim, pai, como é que vai ficar a leitura bíblica lá no retiro? Eu falei, você vai pegar, vou te mandar o banner lá no teu WhatsApp, você vai abrir, você vai ler e você vai acompanhar. A minha filha foi passar 2 dias na casa dos primos, pai, estou lendo aqui minha leitura bíblica diária. Isso é responsabilidade do pai para com o filho. E tem sido uma bênção, irmãos. Chego do trabalho, abro a Bíblia e a gente lê os capítulos. Quando são 4 capítulos, cada um lê um. Quando são 2 ou 3, vai lendo intercalado. E Deus tem nos abençoado, Deus tem falado conosco, e o nome do Senhor tem sido glorificado e exaltado. Então, irmão, nós temos que ter responsabilidade. E para encerrar mesmo de vez, em Cristo vemos o cumprimento maior. Ele é o nosso parente redentor. Nós éramos espiritualmente sem herança. E Ele nos deu nome, família e herança eterna. O levirato preservava nomes na terra. Cristo preserva vidas na eternidade. O levirato não era apenas uma lei social, era uma teologia da responsabilidade e da continuidade da promessa. Em Judá vemos falha, em Tamar vemos perseverança, em Cristo vemos cumprimento. Irmãos, eu quero deixar uma coisa bem clara. Tamar não usufruiu da lei do levirato, porque Onã não deu filhos para Tamar. Ela usufruiu em parte, né? Porque ele não permitiu que ela gerasse filhos, por isso Deus o matou. Mas a lei do levirato era algo sério. Tanto é que em Deuteronômio tinha a cerimônia do, deixa eu só pegar o nome aqui para não falar errado, do alitizar. Alitizar era o nome da cerimônia. Então, queridos, que Deus possa te abençoar grandemente, que esta palavra fique no seu coração e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, que o teu nome seja glorificado e exaltado. Quero te pedir, Senhor, pelas mães solos, pelas crianças abandonadas, pelas viúvas, pelos idosos, por essas famílias que estão destruídas, quebradas. Abençoe pelo teu poder, pela tua graça e pela tua glória. Que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado. Nós pedimos, ó Pai, uma bênção especial para cada um que está me ouvindo agora, que está assistindo esta palavra, que está acompanhando esse estudo. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado. É o que eu te peço em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém.